Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez aqui no canal dos Paroleiros para o terceiro e último bloco da Parola 98, a primeira dentro do tema igreja. Hoje, mais uma vez, contando com a participação especial do nosso 04, porque o nosso amigo Mente Brilhante cumpre a segunda semana de suspensão automática. É isso aí, você fica aí assistindo em casa quietinho, Will. E hoje o 04 aqui está arrasando na nossa roda de parola. Paulinho, bem feito. O que você acha, cara? Eu acho que a gente podia prorrogar esse contrato aí por mais algumas semanas, não podia, não? Tem que ver se o garoto disciplinado já está tomando jeito, né? A gente tem que ver. A gente não falou aqui, a gente não abriu por questões éticas o motivo da disciplina, né? Embora às vezes dá uma coceira para a gente soltar aqui o verbo, né? E falar o que esse garoto andou aprontando, né? Mas enquanto ele está na disciplina, vamos cozinhando, vamos cozinhando. Vamos analisar mais profundamente isso aí. Exato. Chan, vamos aqui então seguir na nosso último bloco. Falamos no primeiro e segundo bloco sobre os aspectos de disciplina e de processo. Acho que são duas coisas bem bacanas quando a gente fala da igreja na perspectiva de quartel, de preparar soldados para a batalha, né? E nesse terceiro bloco aqui, eu quero trazer para a gente parolar um terceiro pilar que acho que soldado precisa ser, né? Então, o soldado ele precisa ser disciplinado, ele precisa entender que há um processo, ele vai se transformar em algo, e a questão da força, eu acho que é o terceiro tema que a gente pode abordar aqui nesse terceiro bloco. Da onde vem a força do soldadinho de Jesus? Eu posso falar aqui que existem alguns versículos que vão falar sobre, mas a gente podia aqui pensar para começar Neemias, né? A gente também cantava bastante na Água Fria nas épocas de encontro de santificação, e falava que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí, Chan? É um texto que vai falar exatamente da restauração, né, de Israel, lá de Jerusalém, e é no momento que a palavra está sendo lida, em que eles começam a chorar, porque começam a comparar o passado com... Mas era um momento de alegria, era um momento de um renovo para eles, era algo novo que estava acontecendo, e aí é falado justamente isso, para eles não se entristecerem, para não chorarem, né? Como o Paulinho brincou da outra vez, para eles estarem comendo, tomando a Coca-Cola, comendo o seu churrasco, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, a gente precisa entender justamente isso, que quando Deus começa algo na nossa vida, ou quando Ele restaura algo, ou quando alguém começa, se alista no quartel, acabou de entrar, o que fortalece essa pessoa vai gerar alegria para ela, né? Se é que eu posso dizer isso, porque a força do Senhor é que vai estar trazendo esse sustento. Mas eu queria citar um versículo, Arthur, que no outro bloco eu lembrei, que está lá em Daniel. Eu vou pular aqui, você vai ver, olhar para cima, que eu estou lendo aqui na Bíblia digital, aqui, né? É a parte B do versículo 32 de Daniel 11, diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, acho que o grande segredo da força do povo é conhecer a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente citou no bloco passado Davi. Por que ele foi para cima? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Tanto que ele vai contra Golias, ele fala: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele conhecia. Então, a gente conhecendo o Deus que a gente serve, a gente se alegra pela esperança de que ele vai nos dar vitória, né? A gente vai passar por dificuldades, mas aquela esperança... A gente é um povo estranho, porque a gente está chorando e muitas vezes é de alegria no meio de dificuldade, porque a gente sabe que Deus é com a gente, quando Ele dá uma palavra para a gente, quando Ele dá uma direção, e isso acaba nos fortalecendo. E tem uma outra coisa que é o que Deus falou para Paulo, é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa.
Então, quando a gente olha para a nossa pequenez, a gente acaba vendo a grandeza de Deus. Isso também traz alegria. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Né? Quantas pessoas não fazem a oração de Jabes e são na mesma situação de Jabes e sabem que Deus mudou a história de Jabes, né? E aí isso nos alegra. Eu estou na mesma situação deste homem, eu sou como Jacó, eu sou como tantos outros homens que deram mancada, né? Como Davi que caiu, mas eu sei que meu Deus é um Deus forte para me tirar dessa situação. E aí, lendo, conhecendo esse Deus, é que eu acredito que essa alegria acaba tomando conta da gente. Então, pode ser a pior situação que a gente está, né? Jó, ele conheceu a Deus depois de todo um sofrimento, mas ele passou de ser um homem que só conhecia de ouvir falar para aquele que passou a conhecer. Então, assim, a alegria foi restituída para ele. O sofrimento levou ele a esse estágio. Mas lá no final, um homem que teve tudo em dobro no final, então a gente vê um Deus que ele transforma caos, né? Que ele pega o caos e coloca tudo em ordem depois. Então, essa alegria, ela precisa vir desse conhecimento desse Deus, que ele é poderoso aí, né? Como diz, para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pensamos ou, né, planejamos. E você sabe que eu vou rodear e vou voltar num assunto que Deus arde no meu coração, porque é incrível como os ciclos não se desencontram, né? Como as coisas andam juntas no reino de Deus, como Deus é simples, como é simples a palavra do Senhor. A gente falou de disciplina no primeiro e no segundo bloco, né? Olha só, tem uma propaganda antiga, nem da minha época ela é, da época de vocês aí, de uma certa marca de pneu, né? E a frase dessa propaganda era a seguinte: potência sem direção não é nada, né? Então, tinha um tal de um piloto, que também não é da minha época, eu não assisti, um tal Ayrton Senna, que era o protagonista dessa propaganda, né? Potência sem direção não é nada, né? E a grande propaganda era acerca da necessidade de ter uma direção, né, certeira, assertiva, precisa, naquela força que o carro de Fórmula 1 tem. Eu vou ler um texto, pode parecer que vai ficar meio comprido aqui, mas eu quero dar um destaque muito interessante em cima de alguns números que esse texto apresenta. Olha só, eu vou ler 1 Crônicas 12, a partir do 23, diz assim: esse é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Presta atenção, o número dos chefes armados. Você está falando de número e está falando de gente de guerra. Então vamos prestar atenção nessas duas informações, tá? Qual é o número quais são os números que vão aparecer aqui e quais são as especialidades de guerra. A gente falou das especialidades agora há pouco. Verso 24. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, aqui a especialidade deles, 6.800 armados para peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, aqui a especialidade, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era líder de Arão, e com ele, 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães de família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome nas casas de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes destros na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja, todas as armas de guerra, como também os destros para ordenarem a batalha, e não eram de coração dobre. De Naftali,
1.000 capitães e com eles 37 mil com escudo e lança. Dos danitas ordenados para a peleja, 28.600. De azeros que podiam sair no exército para ordenarem uma batalha, 40 mil. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120 mil. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom com corações decididos para constituírem Davi rei sobre todo Israel, e também sobre todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir Davi como rei. Esses números, eles são fantásticos, né? Milhares de homens com suas batalhas. Estava com eles separados, seu sem vergonha, olha só. Milhares de homens com o texto, com a palavra, com as suas armas, com as suas especialidades separados. Agora, olha o que me chama a atenção. Oi. Só para somar aqui, ó, 362.600 homens. Você contou? Eu tenho a conta porque eu ministrei essa palavra semana passada aqui. Cara, que top! Que top! Eu preguei essa palavra dia 10 de abril aqui na igreja, cara. Olha, meu Deus. Preguei essa palavra dia 10 de abril. Depois eu mando o link para vocês. Que palavra poderosa. O que me chama a atenção aqui não são os milhares. Verso 28, Zadok sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães. 22. Não tem 1.000 aqui na frente. Não são milhares. São 22. 2 dezenas e mais 2. E o verso 32, que é esse verso aí, Arthur, né, que você reflete sobre ele. Dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes. Só 200. Destros nas ciências dos tempos, ou na nova Almeida atualizada, né? Aqueles que sabem discernir o tempo, né? Aí o texto continua, para saber o que Israel devia fazer e todos os seus irmãos que seguiam as suas ordens. Então, assim, ó, a gente viu os milhares, 360 e tantos mil, com arco, com espada, com escudo, com revólver, com cartucheira, com canhão, com tanque de guerra, com avião, com helicóptero, com bomba, com granada, com faca no meio dos dentes. Mas se não tiver o capitão, se não tiver aqueles que dão a direção, né, que aqui são considerados como a minoria, toda essa potência sem uma direção vai ser uma perdição. Olha a importância, a gente volta num ponto que o Chan apontou ali no segundo bloco. Olha a importância do discernimento dos dons. Olha a importância do discernimento da identidade ministerial, quem é quem. Não adianta eu fazer com capricho o que eu não sou chamado para fazer, né? E olha o quanto é importante nós não apenas conhecermos o nosso chamado, mas nos prepararmos e nos aperfeiçoarmos para ele. Porque quantas vezes aparece nessa palavra que os homens, independente de qual era a sua especialidade, eram doutos naquilo que faziam, eram preparados naquilo que faziam. É treino em cima de treino, em cima de treino, em cima de treino, é ensaio em cima de ensaio, em cima de ensaio, é experiência em cima de experiência, né? A vida cristã, ela é diária, ela não é semanal. O Clive Staples Lewis tem uma frase que eu amo, ele diz assim, eu não posso me alimentar de um sanduíche por semana e achar que eu estou nutrido, se referindo ao culto de domingo. Né? Eu não posso viver uma vida cristã restrita ao banco e ao endereço, à geografia da igreja na qual eu sirvo. Eu aprendi que igreja é quartel, eu vou lá para me preparar. Cara, se você não se preparar todo dia, na hora que você chegar para o próximo exercício, no domingo que vem, o condicionamento que você recebeu na semana passada e não deu manutenção nele, já vai ter sido perdido. É assim com os nossos exercícios, é assim com a dieta que a gente faz, é assim com a nossa vida de oração, é assim com a nossa vida de leitura na palavra. Se não houver constância,
não há firmeza, não há abundância. 1 Coríntios 15, 58. Paulinho, esse texto aqui ele tem me acompanhado já há alguns anos, na verdade. Nós precisamos despertar nas pessoas a importância de discernir espiritualmente aquilo que é espiritual. Tem muita gente querendo resolver na força do braço aquilo que tem que ser discernido espiritualmente, né? Mas eu quero trazer para você para vocês, né, uma ilustração. Você estava falando a respeito de posicionamento, de disciplina, de treinamento. Uma coisa que eu sempre também uso nas minhas ministrações aqui é o exemplo do Usain Bolt, né? Tricampeão olímpico dos 100 metros rasos. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas esse cara treina 4 anos para correr 10 segundos. Ele treina todos os dias por 4 anos para poder fazer uma vez 10 segundos. Né? No caso dele, ele não faz 2, 3 seletivas, mas ele corre no máximo 3 vezes 10 segundos em 4 anos para poder fazer. Gente, tem gente que está dentro do processo, né? Nós falamos no bloco passado, não queira acelerar os processos. Deus pode estar te preparando para algo que você, de repente, vai precisar atuar uma única vez a sua vida inteira. Mas você, de repente, vai precisar de 40 anos de preparação para que isso aconteça. Moisés precisou de 40 anos no deserto para poder fazer algumas coisas que ele fez. Outras pessoas precisam de tempos, né? Quantas vezes a gente vê pessoas sendo levantadas para o ministério aos 40, aos 50, aos 60 anos de idade? Você fala assim, o cara está no ministério tardio? Não. Ele passou por um processo de treinamento absurdo para que ele fosse altamente efetivo a partir do momento que ele se posicionasse. Então, muitas vezes, o cara vai fazer em 5 anos o que outros não vão fazer em 50. Porque ele está preparado e ele discerniu o tempo, ele olhou a volta dele e falou assim, aonde eu vou me encaixar dentro da necessidade dessa geração? E aí ele vai conseguir ser efetivo, ele vai conseguir ser eficaz, né, no chamado ministerial dele. A gente não pode menosprezar os processos. A gente tem que entender os processos, alcançá-los com disciplina e aquilo que o Chan falou, né, com perseverança e com esperança de que o Senhor tem preparado algo especial para cada um de nós. Então, eu quero trazer ao final essa minha palavra aqui, quero deixar a última fala com o Chan, mas, meu Deus, que parola foi essa? Cara, é tremendo mesmo essa questão de geração, que nem vocês falaram, né? Enquanto a gente estava falando dessa parola, eu fiquei pensando que a gente é que está preparando a igreja do futuro. Embora a gente fale as crianças hoje são a igreja do futuro, uma série de coisas, e foi citado aí também sobre preparar a criança, né, ensina, né, para incultar no coração dela a palavra e tal. Existe um versículo lá em Salmo 145, 4, que diz, uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas, né? Então, esse preparar dos soldados de hoje, com toda essa consciência de processo, com toda essa consciência de disciplina, que vai estar preparando a igreja do futuro. Mas com a gente de hoje, que a gente daqui a pouco vai virar ancião, velhinho, precisa ter isso na igreja para ensinar os caminhos. Lá em Efésios 6, 11, quando fala de cilada, é uma formação de 2 palavras, uma delas é esquema, né? Método. Então, o diabo tem um método para nos pegar. Se a gente pensar assim, muitas vezes ele vem no orgulho, vem na vaidade, a gente já sabe como ele vem. E aí a experiência, por ter aprendido tudo isso, passando para essa próxima geração, para os novos convertidos, né? Olha, toma cuidado, preparando os soldados para isso, porque está preparando para o dia mal, uma hora vai vir.
resistir, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, é muito importante que a gente seja preparado, olhando para a geração futura, preparando soldados com qualidade, não tendo pressa, deixando Deus dar esse crescimento mesmo, e aí a gente vai ter uma igreja saudável, uma igreja que vai entender respeito a pai e mãe, mas respeito às autoridades espirituais, todo mundo vai crescer dentro, parece até uma utopia, mas não é, se a gente levar com seriedade, né? Aí o Paulinho vai poder falar muito melhor do que eu. No quartel, né, não tem essa de você fazer o que você quer e não tem essa de você fugir do que tem que ser feito, né? E se a gente trazer para a igreja, a gente precisa disso. Como é que Deus quer que eu faça, né? O que Deus espera de mim? E aí fazer muito bem feito aquilo que vem às nossas mãos, né? Tendo essa consciência de que a gente está num quartel e que a gente precisa estar se preparando e preparando outras pessoas também. É isso aí. Então, chegamos ao final dessa parola Super, Hiper, Mega, Ultra, Master Blaster, de número 98. Sensacionalité. Olha, meninos, que coisa incrível. Essas parolas estão ficando incríveis mesmo. Xandão, você veio, cara, para abrilhantar essas palavras, cara. Glórias a Deus pela tua vida, viu, cara? Obrigado mesmo pela tua presença aí. E na semana que vem estaremos de volta para falar um pouquinho mais sobre igreja. Aguarde, estaremos de volta, se Deus quiser. Até a próxima. Até mais, Oráculo. Um abraço. Tchau, tchau.